Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou o Kennedy Pereira e estamos começando mais uma live aqui pelo canal do Aliança de Fogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já quero te convidar para que você se inscreva. Também quero te convidar a curtir esse vídeo. Quando você faz isso, você está falando para a plataforma que esse conteúdo é bom e dessa forma nós vamos conseguir alcançar mais vidas, mais pessoas com a mensagem do reino de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre algo que está para acontecer hoje aqui na nossa nação, né? Se você está assistindo aqui esse vídeo no dia que nós postamos, daqui a pouquinho vai ter um show aí de uma cantora muito famosa aqui na nossa nação, no Rio de Janeiro, um show da Madonna, né? E o Senhor colocou no nosso coração para nós trazermos um ensino para a igreja. Por quê? Nós entendemos, irmãos, que nós precisamos nos posicionar como igreja, não apenas, né, de forma em ajudar os órfãos e as viúvas, em ajudar os necessitados, em pregar o evangelho aos perdidos, mas também com um entendimento de intercessão, com um entendimento de realmente nós nos tornarmos reis e sacerdotes, ou seja, nós reinarmos sobre a nossa nação através do reino de Deus, né? Não por poder, não por influência, não por vaidade, mas sim para servir os nossos irmãos, mas também em sacerdócio, nos posicionando espiritualmente pela nação na qual o Senhor nos colocou. E nós entendemos que o show de hoje, né, que vai acontecer, ou independente se esse show já aconteceu, se você está assistindo esse vídeo aqui de forma gravada, vale a pena você assistir a live da mesma forma, porque eu creio que nós vamos precisar intensificar as orações pela nossa nação nos próximos dias, né? Então nós precisamos entender que a nossa nação necessita das nossas intercessões, da nossa oração, e nós entendemos que não é apenas um show, né? Mas esse é o propósito aqui dessa live, te mostrar, né? Não teorias de conspiração ou coisas do tipo, mas te mostrar biblicamente como o mundo espiritual se move e o que isso tem a ver com a nossa nação em decorrer do show que está para acontecer daqui a pouco. Ok? Então nós vamos mergulhar na palavra de Deus, nós vamos mergulhar aqui em códigos espirituais, nós vamos mergulhar na movimentação espiritual, em tudo o que está acontecendo na nossa nação nessa semana, e você vai entender que Deus conta com você, né? A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você não acredita, se você não crê no que nós vamos falar aqui, não tem problema, fecha esse vídeo não é para você, mas se você entende que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico, né? E que Deus conta com você como um sacerdote, né? Como um intercessor na nação brasileira, então seja bem-vindo. Essa live aqui vai abençoar muito a sua vida, amém? Inclusive, eu não estou tão bem de saúde, então já te peço perdão se a minha voz aqui falhar. Eu estou com uma gripe muito forte, mas eu fiz questão de gravar aqui esse vídeo porque o Senhor nos revelou muitas coisas, tivemos muita dificuldade para reunir tudo que nós vamos apresentar aqui para vocês, vídeos, fotos, né? Vamos trazer aqui uma aula muito completa sobre o tema aqui abordado, tá bom? Mas desde já eu quero te convidar a orar, a fazer uma oração comigo, porque o que nós vamos descortinar aqui, nós sabemos que o inferno não gosta, né? A Bíblia fala que Deus nos tirou de um império de trevas e nos resgatou para um reino do Filho do seu amor, né? Então, Satanás se move através de trevas. Satanás, ele não tem um reino, ele tem um império. E a forma desse império agir, a Bíblia fala que é em trevas. O que é trevas? É escuridão, é ocultismo, é tudo aquilo que fica oculto. Então, quando nós trazemos tudo isso para a luz de Cristo, para a luz da palavra de Deus, nós sabemos que o inferno se levanta, Satanás não aceita ser exposto, né? Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Então, nós cremos que já somos vencedores em Cristo Jesus, mas precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos ter medo de Satanás, mas não podemos subestimá-lo, né? E a melhor forma de nós começarmos um assunto como este é pedindo a Deus para enviar os seus anjos para nos guardar, amém? Então, independente do lugar onde você está, eu quero te pedir que você feche os seus olhos, quero fazer uma oração com você, amém? Espírito Santo,
Nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua bondade. Te agradecemos por esse dia que o Senhor fez, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar, Pai, e guardar a vida de cada um que está assistindo essa live, Pai. Embora estejamos aqui de forma online, sabemos que o Senhor tem algo muito grande para nos revelar neste dia, Pai. E eu te peço que o Senhor possa blindar as mentes e os corações, Pai. Guarde as nossas famílias, guarde tudo aquilo que o Senhor confiou sobre as nossas mãos, bens, projetos, tudo que o Senhor colocou sobre nós, Pai. Que o Senhor guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, coloque os teus anjos ao nosso redor para nos guardar, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que somos blindados, guardados pelo teu sangue, que o teu sangue nos cubra e nos livre de todo mal, Pai, nos livre de todo mal. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, está para acontecer aí daqui a pouquinho às 9h45, né? O show aí da Madonna que vai acontecer no Rio de Janeiro. É o último show da turnê dela, em comemoração de 40 anos, o número 40 na Bíblia, sempre está falando sobre estações, sobre ciclos. Um exemplo disso é a vida de Moisés, né? Moisés, ele viveu 3 ciclos de 40 anos, então o número 40 na Bíblia tem esse significado, essa representação, marcando tempos e estações, tá? E o propósito dessa live é nós entendermos por que o Brasil foi escolhido para ser o palco do último show dessa turnê. Ok? Então vamos começar aqui com calma, vamos começar pela palavra de Deus, depois a gente entende quem é a Madonna, o que ela representa no ocultismo, no satanismo e como o Brasil está inserido em tudo isso, ok? Então, primeira coisa, vamos começar aqui com o versículo bíblico, Mateus 28, verso 19, Jesus nos ensinou o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, através desse versículo, Jesus nos ensinou que a missão da igreja é discipular nações, ok? E para nós conseguirmos efetuar essa missão, nós precisamos estar inseridos no que move uma nação, né? Toda nação ela possui uma cultura, ou seja, uma influência. Então, se o papel da igreja, segundo Jesus Cristo, é discipular nações, influenciar nações com o reino de Deus, com a cultura do reino de Deus, para nós conseguirmos isso, nós vamos precisar estar inseridos, né, em todas as esferas de influência de uma nação. Por quê? Porque é impossível você conseguir transformar uma nação sem acessar os campos que a influenciam, ok? Então, quando nós entendemos essa ordem de Jesus, né, a grande comissão, de forma prática, quando nós estudamos nas nações, as principais influências de uma nação resumem-se a 7. A área da educação, a área da economia, a área da religião, a área de governo, que representa a política, a área de mídia, que representa a comunicação, a área artística e a área da família. Se você está inserido nessas 7 esferas, você consegue influenciar essa nação. Então, para um cristão influenciar uma nação, ele precisa estar inserido nessas 7 esferas, na escola, na economia, no governo, na mídia, na comunicação, né? Nas artes, na área familiar, na área religiosa. Se um comunista quer influenciar uma nação, ele precisa estar inserido nessas 7 esferas. Se um satanista quer influenciar uma nação, ele precisa estar inserido nessas 7 esferas. Não importa quem seja. Quando se trata de nação, quando você quer doutrinar, quando você quer alterar uma mentalidade, quando você quer discipular uma nação, independente de qual seja o seu objetivo, você começa a conquistar ou a influenciar essas 7 esferas de influência, ok? Então, olha que interessante, irmãos. A Bíblia nos fala, né, que quando Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, Deus os advertiu a destruir os 7 povos que estavam ao redor de Canaã. Nós estamos falando de 7
áreas de influência. E quando Israel estava para entrar na terra prometida, havia 7 povos em volta da terra prometida. E Deus falou para eles exterminarem esses povos. Josué 3, verso 10 diz assim: Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. 7 povos que influenciavam as nações ao redor de Canaã, ok? E o interessante, irmãos, é que esses 7 povos possuíam gigantes como autoridades e divindades. E o propósito destes era influenciar os povos da terra. Então, é isso que nós estamos falando. Assim como hoje tem 7 montes de influência, 7 áreas de influência em uma nação, Israel estava vivendo isso na pele, de forma física, né? Haviam 7 povos ao redor de Canaã. E qual que era a função desses povos? Influenciar as nações que estavam ao redor deles, ok? Esses 7 povos que moravam em montes representam essas 7 esferas sociais nos nossos dias. Os amorreus representam o monte da educação, as escolas. Os cananeus representam o monte da economia. Os ferezeus representam o monte da religião. Os girgazeus representam o monte do governo e política. Os heteus representam o monte da mídia, representando a comunicação. Os heveus, o monte das artes, e os jebuseus, o monte da família. Há um estudo todo complexo, né, sobre esses 7 povos. Nós temos um estudo sobre isso, mas hoje não é o dia de nós mergulharmos com você nos 7 povos, no que eles representam, nos significados dos nomes deles no hebraico, ok? Mas o que nós precisamos entender hoje é que a Bíblia nos ensina que a lei, né, o Velho Testamento, é a sombra do que nós vivemos nos dias de hoje. Hebreus capítulo 10 nos ensina isso, ok? Então, nós precisamos entender, para o nosso contexto de hoje, que o que Israel enfrentou fisicamente, nós hoje enfrentamos espiritualmente. Israel, no Antigo Testamento, ele guerreou de forma física contra vários inimigos. Mas nós, no Novo Testamento, na dispensação da graça, a Bíblia vai nos ensinar, em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas agora mudou de esfera. Agora nossa área de guerra é no segundo céu, contra principados e potestades, ok? Então, esses 7 povos que Israel enfrentou de forma física, hoje a igreja enfrenta de forma espiritual, ok? Então, há 7 principados no mundo espiritual que enfrentam uma resistência para que a igreja não discipule uma nação, para que a igreja não cumpra a sua missão, que é discipular nações, ok? Então, irmãos, nós precisamos entender que o erro da igreja, né, nos nossos dias, devido à religiosidade, foi nos fecharmos dentro de apenas uma esfera social, que é a esfera religiosa, a esfera da igreja, né? Então a gente ficou pensando muito no domingo e esquecemos da segunda, da terça, da quarta. Consecutivamente com isso, a gente, no decorrer do tempo, não preparou professores. Hoje a gente está precisando de professores, né? A gente não preparou médicos, advogados, políticos. A gente começou a falar que política e religião não se mistura. Mentira, né? A Bíblia fala de políticos, homens de Deus que Deus usou nas esferas políticas. José, Daniel, né? Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. Jesus tem um reino, né? Esfera política, né? Então a igreja começou a se fechar muito em uma esfera, esqueceu das demais, esqueceu da esfera das artes, né? Quantos artistas talentosos não saíram da igreja porque não tiveram uma expectativa de carreira, uma expectativa de influenciar, né, vidas através do dom que Deus deu, né? A igreja se fechou apenas no domingo. Você quer cantar? Canta no domingo. Você quer trabalhar com crianças? Vem para o ministério infantil. E esqueceu da segunda, da terça. A gente abandonou as outras esferas. Com isso, irmãos, nós deixamos espaços vazios que Satanás se apossou. Nós precisamos entender que Satanás só grita onde há um silêncio da igreja.
entende? Então, o plano de Deus nunca foi que a igreja se fechasse no domingo, mas que a igreja, a partir do domingo, influenciasse a sociedade na segunda, entende? Esse sistema religioso que a gente herdou, né, dos nossos antepassados, irmãos, precisa cair por terra. Por quê? Porque quando a gente traz uma live como essa, um exemplo, um show que vai acontecer, né, de uma artista que é uma satanista, daqui a pouco a gente vai entender isso, a religião não entende. Por quê? Porque não está no domingo, não está na bolha gospel, mas a gente precisa entender a missão da igreja. A missão da igreja não é estar no domingo, é se fortalecer no domingo para ser relevante na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, entende? Então a gente abandonou as esferas sociais para focar no domingo. Através disso, Satanás tomou conta das demais esferas. Olha para a educação hoje, olha para a política, olha para a saúde, olha para a economia, olha para como está a nação brasileira. Com o tanto de cristãos que nós temos, com o tanto de igrejas que nós temos, era para estar assim? Entende, irmãos? A religião não resolve o problema do Brasil. Uma igreja relevante, sim. E o que é ser igreja relevante? Não é olhar para o domingo, é olhar para a segunda. Estude os avivamentos da história. Avivamento é transformação social, ok? Então, a igreja abandonou as demais esferas sociais. Por isso, Satanás dominou essas esferas, ok? Mas hoje o que nos importa é focarmos na esfera artística, porque tem a ver com a questão da Madonna, ok? E quando nós olhamos para a esfera artística, de acordo com a Bíblia, essa esfera é representada pelos heveus, tá? Heveus vem do hebraico, um termo hebraico que significa lugar estimulante, adoradores de serpentes e mentira. Olha que interessante. Então aqui a gente já começa a entender o que influencia as artes do mundo. Como a igreja abriu mão, né? Bateria era do diabo, guitarra era do diabo, o rock era do diabo, o pop era do diabo. O Satanás falou, então tá bom, eu pego para mim, né? Mas não foi o diabo que criou os instrumentos, ele perverteu, né? Deus que criou a adoração, a verdadeira, genuína adoração. Então, como a igreja abandonou tudo isso por um tempo, Satanás foi se apossando. E hoje a gente olha para os artistas, o que a gente vê? Blasfêmia, mentira, realmente adoradores de serpentes, né? Porque a igreja abandonou isso, a gente faz música para o domingo, né? E a gente esqueceu de preparar também artistas para o meio secular, para influenciar vidas, famílias, né? Então a gente se fechou numa bolha gospel, numa religião, e através disso Satanás dominou essa esfera através de um principado dos heveus, ok? E olha que interessante então, no hebraico, lugar estimulante, né? Algo que chama atenção, que é tentador, né? Adoradores de serpentes e mentira, ok? E esse principado, ele representa a falsificação, a perversão e a depravação. Exatamente o que nós vemos nas músicas, nos teatros, nas novelas, nos filmes, em Hollywood, né? E olha que interessante isso, irmãos. O primeiro heveu que aparece na Bíblia violou Diná, filha de Jacó. Diná em hebraico significa justiça. O que são heveus? Os heveus são aqueles que violam a justiça de Deus. Olha que interessante, tá? Então a gente já começa a ver o que domina o mundo espiritual na esfera artística. Atualmente esse principado domina as artes de uma maneira geral: música, pintura, escultura, dança, fotografia, literatura, poesia, teatro, cinema, televisão, design, videogame, modas, esportes e entretenimento, tá? Então, influenciados por este principado, a maioria dos artistas tornam-se violadores da justiça e, consecutivamente, da lei de Deus, ok? Por isso, tanta promiscuidade nos clipes musicais, tantas músicas profanas que só falam de traição, de fim de casamento, de sexo fora do casamento, de promiscuidade, enfim. Por isso que é tão distorcido a esfera artística. É um principado que age no mundo espiritual, ok? E Madonna é um desses que faz parte, né? Uma das artistas que faz parte dessas pessoas que são influenciadas por este principado maligno, ok?
Agora vamos entender então quem é a Madonna. A Madonna foi escolhida a dedo por Satanás para ser uma representante do ocultismo no cenário artístico. Desde que ela começou a sua carreira, nós vemos aqui, desde antigamente, ela com símbolos maçons, com símbolos satanistas, né? Blasfêmias, sempre usando uma cruz, sempre zombando do nome de Deus. Lembra do que significa Eveus? Violadores da justiça de Deus. Exatamente o que a Madonna veio fazer aqui no cenário artístico, ok? E olha que interessante, irmãos. Não por acaso, né, o significado do nome Madonna em português significa Nossa Senhora, né? Que, com todo respeito à religião católica, mas de acordo com a Bíblia, nós entendemos que Nossa Senhora, né, ou Aparecida, todas essas representações de uma mulher, né, acima de Deus, né, como mãe de Deus, isso biblicamente é um demônio que se esconde atrás de uma figura chamada Rainha dos Céus. Isso aparece lá em Jeremias 44, verso 17. Então, olha que interessante, a Madonna, né? O nome Madonna representa este principado, tá? Este demônio que se esconde atrás de uma figura de Rainha dos Céus, tá? Não por acaso que sempre na carreira da Madonna ela apareceu com representações, né? Dessa entidade espiritual. Aqui você pode ver ela vestida como Aparecida, né? Nos shows dela, ela sempre traz essa referência com uma coroa, né? Por isso Rainha do Céu, sempre com uma coroa, sempre com uma cruz, sempre com algo relacionado a essa questão aqui, tá? Então nós vemos aonde vai chegando isso, né? Viola a justiça de Deus, faz blasfêmias contra Deus, assume entidades espirituais no seu corpo, no seu nome, nas suas músicas, nas suas ações. Então é algo muito sério, né? Um show, um clipe, uma música, o que ela propaga, né, com a sua música, com a música dela sempre numa frequência baixa. Hoje eu não vou ter tempo aqui de falar com vocês nessa questão de frequência, que toda a música emite uma frequência, né? A igreja falou de forma religiosa, não escute música do mundo, mas não deu o porquê, né? Quando você entende com o estudo, você entende que cada música emite uma frequência, ativa algo no corpo humano. E a música da Madonna é uma frequência super baixa, né? Isso influencia negativamente a sua energia, a sua mentalidade, a sua alma, tá? A música tem esse poder de mexer com a alma do ser humano, tá? Mas hoje não vamos ter tempo de falar de frequência, mas aqui fica para você entender o nível do que nós estamos falando, tá? Ela é uma satanista de alto nível, ela sabe o que ela está fazendo, não por acaso o seu nome representa essa entidade espiritual, ok? E aqui fica mais do que claro do que nós estamos falando. Por diversas vezes, de forma pública, né? Perdão. Por diversas vezes, de forma pública, a Madonna expôs, né, seus rituais de bruxaria. Ela posta no Instagram, nos stories, pacto de sangue que ela faz, os rituais que ela faz, todos os atos de bruxaria, de satanismo. Assim, assumidamente que ela é uma satanista de alto grau, ela é uma bruxa de alto grau, ok? Então aqui fica claro do que nós estamos falando, ok? Então, com isso nós compreendemos que expor uma questão espiritual relacionada à Madonna não é levantar suposições ou achismos ou teorias da conspiração, né? Muito pelo contrário, nós estamos aqui para aprender a discernir o que nós estamos enfrentando como nação brasileira nesses dias. Por que o Brasil foi escolhido como palco para fechamento dessa turnê da Madonna, ok? Então, para a gente entender isso, a gente precisa compreender uma questão sobre o governo do anticristo. Um dos fundamentos bíblicos sobre o governo do anticristo é a moeda única, né? A gente sabe que vai ter a marca da besta, e quem não tiver a marca da besta não vai conseguir comprar nem vender. Ou seja, esse movimento da marca da besta vai ser uma moeda única, uma moeda universal. Não por acaso, né, quando a gente olha aí para o hemisfério sul, América do Sul aqui, a gente pode ver que todos os presidentes da América do Sul já tocaram nesse assunto, né? O Lula, há algum tempo atrás, estava falando sobre isso,
sobre uma moeda única, né? O próprio presidente da França, algum tempo atrás, falou sobre essa questão também. Então a gente sabe que é uma realidade, uma hora ou outra isso vai acontecer, o mundo vai viver uma moeda única, tá? Então a gente precisa entender que no período da grande tribulação será indispensável o governo do anticristo assumir o sistema bancário, né? Ou seja, mexer com a economia mundial, porque se a Bíblia fala sobre uma moeda única, o anticristo precisa estar infiltrado na economia mundial. Com isso, irmãos, nós entendemos que os enviados, né, do anticristo já estão abrindo caminho para estes acontecimentos. Assim como antes de Jesus se manifestar ao mundo, né, com 30 anos, Deus enviou João Batista para preparar o caminho do Senhor. Satanás também tem os seus escolhidos para ir preparando o caminho do anticristo. Então, existem movimentações na ONU, existem movimentações na economia, na geopolítica, né? Existem movimentações na saúde, em todas as esferas sociais que vão preparando o caminho do anticristo. Vou te dar apenas um exemplo para que você entenda, né? A OMS, né? Organização Mundial da Saúde. Nós tivemos aí o período da pandemia e o que aconteceu? Para nós entrarmos em um estabelecimento, mundialmente, o ser humano ele foi medido a febre, né, para ver se ele estava com febre ou não, em qual lugar? Na mão direita e na testa. Só que quando você estuda um pouquinho de saúde, você sabe que o lugar de medir a febre não é na mão e na testa, mas debaixo do braço, né, no pescoço, em vários outros lugares. Por que mediu na mão e na testa? Já preparando o mundo para essa questão da marca da besta, que vai ser colocada na mão direita e na testa, ou seja, uma preparação para o governo do anticristo, entende? Então nós, sem percebermos, muitas vezes vamos sendo preparados, né, como se fôssemos realmente cobaias, né, para que o reino do anticristo vá cada vez mais avançando para ser introduzido de forma mundial, ok? Então, na economia ocorre isso, ocorre, né, esse fato da mesma forma, ok? E olha que interessante, irmãos, o Itaú, né, que é o maior banco aqui que nós temos do hemisfério sul, né, da América do Sul, a última contratada, né, do Itaú foi a Madonna. Olha que interessante, né? E no comercial, né, no qual ela apareceu diversas referências, diversos simbolismos ocultos sobre o anticristo, tá? Então nós já vemos uma movimentação na esfera na esfera econômica, né, envolvendo a Madonna. Então nós sabemos então que ela já está envolvida nessa questão, preparando algo para o governo do anticristo, ok? E nós sabemos, irmãos, que o Itaú então representa essa questão econômica muito forte, né? O maior banco do hemisfério sul, e não por acaso o Itaú é o patrocinador oficial do show da Madonna, que é gratuito. Preste atenção nisso. Esse show que vai acontecer daqui a pouco, ou se você está assistindo essa live depois do show, o show que aconteceu, né? Esse show é gratuito, tá? Por que um show, né, que de uma cantora que sempre cobrou um absurdo, né, para fazer um show? Por que agora esse show é gratuito? Preste atenção nisso, tá? Então o Itaú está fazendo esse show de forma gratuita, tá? Esse show que vai acontecer daqui a pouco, né, ele celebra 40 anos de carreira da Madonna, tá? Aqui tá para você o cartaz, cheio de simbolismos também. Eu não sei se eu consigo dar um zoom aqui, ó, o Cristo Redentor aqui no meio, né? Deixa eu ver aqui, ó, a mão dela, né, fazendo simbolismos satânicos aqui, né? A gente vê aqui luxúria, né? Promiscuidade, vestida de ouro, né? Enfim, muitos simbolismos aqui, tá? Então, o propósito da live aqui, irmãos, é nós entendermos essa questão, né? Está envolvendo uma questão econômica muito forte, porque ela vai receber os milhões dela, mas o povo não está precisando pagar nada, tá? É algo muito estranho. Por que não precisa ser pago, né? Então, é isso que a gente vai entender aqui
a partir dos próximos slides aqui que nós vamos apresentar para vocês, dos próximos estudos, ok? Por que reunir o máximo de pessoas possíveis, né? O máximo de pessoa possível através de um show gratuito no Rio de Janeiro, né? Aqui na nossa nação. Por que fazer isso? Porque as pessoas não precisam nem pagar. Porque que eles querem tanto que as pessoas vão para esse show que a ponto de não cobrar nada, né? A ponto do Itaú estar disposto a pagar, acho que é 20 milhões para a cantora, né? E o povo não vai precisar pagar nada. Por que fazer isso? Por que reunir o máximo de pessoas possíveis para esse propósito? Vamos entender, irmãos. Para nós, né, de acordo com aquilo que nós estudamos, esse show tem 3 propósitos, ok? O primeiro deles, por que está terminando esse show no Brasil, né? Por que está sendo de forma gratuita? Por que tantas pessoas? Primeira coisa que nós entendemos é para usar as águas do Brasil. Você precisa entender que essa turnê começou e irá terminar em um lugar com águas. Essa turnê se iniciou em Londres, em uma arena rodeada por águas. Essa foi a arena responsável pelo primeiro show da Madonna, dessa turnê. Você pode ver que é rodeado em águas, certo? E agora está terminando no Rio de Janeiro, mais um lugar rodeado por águas. E se você estuda a Bíblia, você sabe que águas são portais espirituais, né? Não por acaso tantas religiões, né? Tantas religiões que mexem, né, com a natureza, candomblé, tantas religiões, elas mexem com as águas, né? Muitas dessas religiões entregam oferendas nas águas, nas cachoeiras, no mar, no rio. Por quê? Porque eles sabem que as águas têm um poder espiritual. Águas são portais espirituais. E nós vemos essa questão até mesmo na Bíblia. Jesus repreendeu o mar e a tempestade em Gadara, quando Jesus expulsou aquela legião, né, do Gadareno. Os demônios entraram nos porcos e eles se lançaram onde? Nas águas, né? Tem muitas referências bíblicas que nos mostram isso. Ezequiel 28, Gênesis 2, Apocalipse 22, Mateus 12, Apocalipse 20. Tem vários e vários exemplos, ok? Eu não quero me prender muito aqui com vocês nessa questão, porque como eu dei aqui o exemplo, fica muito claro, né? Não somente na Bíblia, mas quando nós olhamos outras religiões, as pessoas entendem essa questão. Por isso oferendas e tantas coisas envolvendo águas, ok? Por isso o batismo nas águas, enfim, muitos exemplos aí, tá? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, né, quem que é o responsável do império das trevas pelas águas, né? Quem que movimenta essa questão? Jó 41, verso 1 vai nos responder isso. O próprio Deus, falando para Jó, disse o seguinte: você consegue pescar com o anzol o Leviatã, ou prender sua língua com uma corda? Nada na terra se equipara a ele. Criatura destemida, com desdém, olha todos os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. Então, o próprio Deus aqui está falando para Jó de Leviatã. Leviatã é um monstro marinho responsável pelos portais das águas, tá? Por isso que essas religiões, elas entregam oferendas nas águas, tá? Aqui no Brasil nós conhecemos como Iemanjá, né? Iemanjá é a parte feminina desse principado Leviatã, ok? Então, a legalidade desse principado nas nações se dá através de orgulho e promiscuidade, ok? Agora eu quero que você preste atenção nesse clipe da Madonna. Preste atenção. Vai carregar aqui. Você não vai ouvir o som, tá? Mas preste atenção na imagem. Olha. Tem um altar aqui. Ela tá com um filho no colo, certo? E começam a entrar chineses, né? Se balançando aí, como se estivesse tendo convulsão, né? E aí ela começa a cantar. Não sei se já mostrou aqui pra vocês. Deixa eu ver se vai mostrar agora, senão eu volto.
a imagem. Aqui, ó, no começo, eu acho que pulou um pouquinho. Tá vendo? Ó, vou pausar aqui pra vocês, olha. Ó, é um peixe, tá vendo? Um peixe. E esse peixe é o filho dela. É o filho que ela tá segurando no colo. Não sei se vai mostrar a imagem. Parece que tá pulando aqui o vídeo. Mas o que ela tá segurando aqui, como se fosse filho dela, é um peixe. Eu acho que tá pulando o vídeo um pouquinho. Mas enfim, aqui dá pra ver claramente o quadro, né? Então aqui a gente vê, irmãos, claramente nesse vídeo, né, que ela tem uma conexão com essa questão de Leviatã. No clipe ela dá à luz um peixe, ela segura esse peixe no colo e começam a entrar chineses ali, como se estivessem convulsionando, tá? Quando você entende um pouquinho de ocultismo, você sabe que tudo que eles fazem, né, tudo tem um propósito, uma razão, tá? Eles não apresentam nada nos clipes, nas músicas, nas melodias, nos filmes, sem um propósito, tá? Então, esse clipe aqui revela pra gente que, na verdade, a Madonna tem uma conexão, tá? Com algo relacionado à China, tá? E ela tá segurando ali no colo um peixe. Lembra de Leviatã? É um monstro marinho. E olha que interessante, né? Nessa virada de ano novo chinês, né? Cada ano novo chinês eles têm uma representação, uma figura, né? De uma entidade que para eles é muito importante, que guia o ano deles. Em 2024 essa entidade foi um monstro marinho, tá? Então olha que interessante, tá? E aqui, então nós sabemos que esse monstro marinho, de acordo com a Bíblia, é Leviatã, ok? Então, não por acaso, irmãos, o Brasil é a maior fonte de águas do planeta, tá? Então, com isso, nós conseguimos compreender a primeira coisa, o primeiro propósito, né, de o porquê a Madonna está encerrando essa turnê no Brasil. Por que começou a turnê em um lugar que tinha águas e está terminando essa turnê no Brasil? O Brasil é o lugar que mais tem águas no mundo. Porque é uma invocação dessa besta do mar, né, de Leviatã, tá? Para trazer catástrofes naturais no mundo. E você precisa entender o que aconteceu no Brasil e na China nessa última semana. O que aconteceu? Desastres naturais envolvendo o quê? Água. Houve um grande tsunami na China, houve um grande terremoto, né? Houve também muitas questões ali envolvendo águas, né? E aqui no Brasil, né, no sul, nós estamos vendo uma questão também envolvendo águas. Não por acaso, na mesma semana do show, tá? E nós precisamos entender, irmãos, daqui a pouco eu vou falar até sobre isso de forma mais profunda, mas nós estamos entendendo que a Madonna tem uma conexão com algo relacionado à economia mundial. Ela está preparando o mundo para a moeda única do anticristo. Ela é uma das missionárias aí das trevas, certo? Como que é a melhor forma de você impor uma moeda única? Através do caos. Então, quando você atrai sobre o mundo espiritual caos, miséria, né, através das águas, isso aumenta, né, isso alavanca, isso acelera, né, toda essa questão de moeda única, porque a pessoa tem necessidade, ela nem olha o que vai acontecer, ela só fala: se eu colocar essa marca, se eu aceitar essa moeda única, eu vou conseguir reconstruir minha vida, eu vou conseguir dar de comer para os meus filhos, eu vou colocar isso, entende? Então, é claro que nada na terra acontece sem a permissão de Deus, irmãos. Até o diabo é o diabo de Deus, né? Nós sabemos disso. Estamos numa época onde, infelizmente, são dias difíceis, porque nós estamos vivendo os últimos dias, né? Mas mesmo sabendo que Deus algumas coisas permite, né? A Bíblia fala que muitas vezes o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Tá? Então tem muitas causas, muitas coisas que acontecem na nossa nação e no mundo que nós olhamos de forma física, mas na verdade são espirituais, ok? Então, de acordo com o que nós entendemos, com o que nós estudamos, a primeira causa da Madonna estar no Brasil é utilizar as águas do Brasil como
um portal espiritual para atrair a partir do Brasil um caos mundial relacionado a águas, ok? Segunda coisa que a gente crê que ela está atraindo com esse show, que é um ritual ao céu aberto, né? Você precisa entender isso, que não é apenas um show, é um ritual ao céu aberto que atrai maldições, né, no lugar onde ela está. Então, a segunda coisa que nós cremos que ela está atraindo é uma crise financeira. Preste atenção nisso, irmãos. Preste muita atenção nesse ensino. Jano, né, é um antigo deus romano que representava para os romanos perdão, representava para os romanos mudanças e transições, tá? A figura do deus Jano é essa aqui, né, do falso deus Jano. É uma face olhando para frente e uma face olhando para trás. Transições, mudanças, ok? Então, por isso sua figura possui duas faces, representando a transição do passado para o futuro. Não por acaso, né, o nosso primeiro mês do ano se chama janeiro. É uma homenagem a esse deus Jano. Ficou para trás dezembro e está entrando o novo ano, tá? Então, a maioria dos meses do ano, né, do nosso calendário, infelizmente, são em homenagens a entidades malignas, tá? Eu falo sobre isso em um livro nosso chamado Código Shemitah. O link desse livro está aqui na descrição, você pode adquirir ele em formato livro ou e-book, se você quiser conhecer mais sobre isso, ok? Então, só para que você compreenda aqui, então, Jano é essa entidade, tá? Que representa transições e mudanças. Sempre representou isso no decorrer da história, ok? Agora preste atenção. A turnê da Madonna, ela começou em Londres, né? Em uma arena chamada T02 Arena, tá? Mas essa arena é conhecida como Domo do Tempo, porque os próprios donos não esconderam, né, que ela foi construída como uma homenagem a Jano, o falso deus do tempo. Por isso que tem esses como se fosse esses obeliscos aqui apontados para o céu, tá vendo? Porque é como se fosse uma homenagem, jogando energia para esse falso deus, tá? Então preste atenção. O primeiro show da turnê da Madonna começou em uma arena consagrada ao deus Jano, certo? E o último show termina no Rio de Janeiro. Janeiro vem do deus Jano. Seria isso coincidência? A gente está vendo aí muita coincidência, né? Começou em uma arena rodeada por águas. Está terminando no Brasil, o país que mais tem águas, numa praia, na beira das águas. Certo? Agora, o primeiro lugar do show... o primeiro show dessa turnê começou em um lugar relacionado a janeiro, a Jano, e está terminando no Rio de Janeiro. Muita coincidência, né, irmãos? Então, preste atenção aí nisso, tá? Isso representa para nós um ataque relacionado ao tempo, tá? O que isso tem a ver, Kennedy? Lá em Joel capítulo 2, a Bíblia fala que todo ritual de roubo de tempo traz crise financeira. É como se você trabalhasse e não visse o fruto do seu trabalho. É um roubo no tempo. Influencia diretamente nas suas finanças. Então, a turnê começou e terminou em um lugar relacionado a Janos. Somente um povo com finanças comprometidas se submete às imposições e controle do sistema único, tá? E infelizmente nós já estamos começando a ver isso na nossa nação, né? Infelizmente as finanças já estão voltando para um lugar assim muito perigoso, né? Como nação. Então agora você consegue compreender o propósito do sacrifício financeiro do Itaú, né? Todo o dinheiro no mundo espiritual, ele é uma semente, né? Quando o Itaú ele abre mão do povo pagar para estar no show e ele dá um investimento milionário para a Madonna, é como se ele estivesse dando uma oferta do sistema financeiro para o avanço do reinado do anticristo de forma global. Eu estou pagando por esse sacrifício, eu estou pagando
por esse ritual que está acontecendo, entende? É como se o sistema financeiro estivesse semeando no avanço do reinado do anticristo, ok? Então isso é muito sério, irmãos, tá? Terceiro propósito do porquê a Madonna estaria então terminando o seu show aqui no Brasil. Uma das principais movimentações espirituais ocorre através das legalidades. Agora preste atenção nesse texto de Apocalipse 17, verso 1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Preste atenção. Onde essa prostituta está assentada? Sobre muitas águas. Com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e das práticas repugnantes da terra. Ok? Agora, preste atenção, irmãos. Há uma parte do show, dessa turnê, que Madonna, representando essa grande meretriz de Apocalipse 17, ela é coroada. Olha isso, tá? Então, não nos restam dúvidas, irmãos, de que isso é um ato profético, para o avanço do reinado do anticristo, tá? Por quê? Porque isso libera uma legalidade sobre a nação. É como se a nação estivesse aceitando coroar essa entidade espiritual, ok? Então, nós aprendemos com isso, irmãos, que Madonna, ela é apenas um bode expiatório, Ela é usada apenas como um ato profético das trevas. Através da música, ela introduz o seu chamado. É isso que a igreja deveria estar fazendo, aquilo que a gente viu no começo da live, Através da música, das artes, um artista cristão poderia estar influenciando uma nação para coroar Jesus Cristo, para exaltar a Jesus Cristo. Como a igreja não faz isso, Satanás faz isso muito bem, Só há grito do diabo onde há um silêncio dos filhos de Deus, entende? Então, Madonna é apenas usada como um bode expiatório, ok? Então, por isso, onde a turnê passou, foram construídas pontes, Não sei se você viu nas reportagens, mas foi construída uma ponte milionária, para que Madonna atravessasse do hotel onde ela está, que vai cair diretamente no palco. Isso também é um ato profético, é como se essa ponte simbolizasse a chegada dos demônios para agirem, para terem legalidade sobre as nações que foram marcadas com esse ritual a céu aberto, ok? Então, infelizmente, esse show é mais um ato profético para atrair o avanço do reinado do anticristo nas nações. Então, através disso, irmãos, nós entendemos que os satanistas, eles não gostam do Brasil, mas precisam do Brasil devido ao que representamos no mundo espiritual. A própria Madonna, ela não gosta dos brasileiros, não gosta do Brasil, mas eles precisam das águas do Brasil, eles precisam da energia espiritual do Brasil, O brasileiro, ele é muito idólatra, Ele é muito inserido, ele se joga realmente naquilo que ele acredita. Então, se o brasileiro for cristão, ele vai ser cristão. Se o brasileiro for católico, ele vai ser católico, com toda a força. Mas se o brasileiro ele gostar de um artista, ele vai venerar, idolatrar esse artista. E qual que é o problema disso, Kennedy? A idolatria te deixa cego. As pessoas que estarão naquele show estarão cegas, sem ver que estão participando de um ritual a céu aberto. Cada grito, cada investimento ali gasto numa água, numa comida, cada palma, cada melodia que está cantando junto, está entregando energia para abrir um portal espiritual
atraindo cada vez mais legalidades para que demônios, para que o espírito do anticristo haja na nação brasileira, ok? Então isso é muito sério, irmãos. E para nós encerrarmos, eu quero te trazer o nosso último ensino acerca desse assunto. Na Idade Média, os adoradores de Satanás, eles realizavam um ritual que ficou conhecido como Shabat Negro, tá? Perdão. Esse nome, né, de Shabat deriva-se claramente do Shabat dos judeus, né, a guarda do sábado. E esse nome foi influenciado pela grande onda, né, pela forte onda de antijudaísmo da época. Tá? Então não é de agora que as pessoas odeiam os judeus, odeiam Israel, né? Isso está voltando à tona e infelizmente vai culminar para mais uma das coisas que o anticristo vai influenciar a terra, né? A Bíblia nos fala sobre todas as nações da terra indo para destruir, né, Israel, indo contra Jerusalém. Isso está mais perto do que nunca. Nós estamos vendo uma grande onda aí de antissemitismo aumentando, né, nas pessoas, na Europa principalmente. Então tudo isso é um sistema escatológico, tá? Então, segundo os relatos, né, essa cerimônia do Shabat Negro era uma cerimônia das bruxas, que em grande maioria eram do sexo feminino, tá? Isso consistia em diversos ritos malignos que ocorriam durante a madrugada, tá? O objetivo seria cultuar o diabo, que seria o anfitrião da festa, e desprezar a Deus através de alguns atos, orgias, canibalismo e subversão dos dogmas da igreja, ou seja, fazer tudo aquilo que a igreja ensinava de forma contrária, tá? Então, praticando estes atos, relatos afirmam que Satanás aparecia no meio da madrugada de forma animalesca de bode, com chifres e seios à mostra, tá? Um detalhe importante que eu esqueci de ressaltar aqui para vocês é que geralmente quando ocorriam esses rituais, né, havia uma grande neblina ao redor da cidade, tá? Então todos sabiam que as bruxas estavam celebrando um Shabat negro por causa da neblina que aparecia na cidade. Não por coincidência, né, a meteorologia do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, mas essa semana apareceu lá uma neblina que não tem explicação, tá? Então olha que interessante, já que a gente vai começando a entender. Mas o ponto aqui principal é que de madrugada, então, quando as bruxas realizavam esse ritual, né, Satanás então aparecia em forma de bode com chifres e com os seios à mostra. Agora preste atenção no visual, né, na roupa que a Madonna está usando nessa turnê, tá? Chifres, né? Eu esqueci aqui de colocar outras fotos, mas outras fotos dela também muito sensuais com os seios à mostra, né? E aqui você vê claramente a referência a Baphomet, né? Enfim, e o mais interessante aqui que a gente pode analisar, irmãos, aqui, antes da realização desse Shabat negro, havia uma cerimônia de abertura que era celebrada pela bruxa mais experiente. E esse ritual se dava ao som de músicas com blasfêmias e danças sensuais. E nesse ritual, né, de abertura tinha apenas uma regra. A regra era que esse ritual deveria acontecer das 9h45 até as 23h45. Não podia começar antes, não podia terminar depois. E esse horário, das 21h45 até as 23h45, é exatamente o horário em que todos os shows da turnê, dessa turnê da Madonna, né? Todos os shows estão acontecendo exatamente nesse horário. E o show de encerramento agora no Rio de Janeiro será em qual horário? Das 21h45 até as 23h45 da noite. Exatamente o horário do show. Então, irmãos, com isso assim fica muito claro de que não é apenas um show, não é apenas uma apresentação artística, realmente é aquilo que nós vimos de acordo com a palavra de Deus. É mais uma pessoa sendo influenciada pelo principado dos heveus, né? Adoradores de serpente, violadores da justiça de Deus. É um ritual a céu aberto que pode acarretar para a nossa nação 3 coisas, né, que nós estamos vendo aqui: atos proféticos das trevas,
né? Legalidades para demônios agirem. Segunda coisa, crise financeira. E a primeira coisa que nós já estamos vendo acontecer nessa semana, desastres naturais envolvendo águas, tá? Kenneth, sempre ocorreu desastres naturais, é verdade. Mas no nível no qual nós estamos vendo, dificilmente, irmãos, você viu uma cidade sumir instantaneamente, né? Como está acontecendo. Então, através disso, irmãos, o propósito dessa live é te convidar realmente a se posicionar, né? Em oração, em jejum, em clamor pela nação brasileira, né? Então eu te convido, se você está assistindo essa live no dia aqui que nós estamos fazendo, no dia do show, eu te convido a reservar aí pelo menos 1-2 horas aí do seu dia para orar, jejuar, clamar a Deus para ter misericórdia da nação brasileira, né? Para que nós possamos orar, clamar, para que esses atos proféticos das trevas percam influência sobre a nossa nação, né? Se você está assistindo essa live depois que ocorreu o show, também não tem problema, né? Faça uma oração, reserve aí no seu dia, reserve aí na sua semana períodos de oração, períodos de jejum. Realmente nós estamos precisando de intercessores, de sacerdotes que se levantem, né? Em posicionamento muito claro assim pela nação brasileira. Amém, irmãos? Nós cremos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, diante disso, irmãos, o nosso papel como igreja não é apenas achar um absurdo, ficar nervoso, né, diante de tudo isso. É claro que nós precisamos ser inconformados, né, com este mundo. A Bíblia nos fala para não nos conformarmos, né, com este século, com o sistema desse mundo caído, mas mais do que um desconforto, né, nós precisamos gerar algo espiritual, né? Então, o problema não é o que fazem contra a nação, mas o que nós fazemos com o que fazem, né, contra a nossa nação, contra a nossa família, contra o que Deus nos confiou, né? Então, é claro que tudo isso tem uma influência na igreja, nas finanças da igreja, na sua família, na sua casa, na sua nação. Então, o Senhor nos chama a realmente nos levantarmos como intercessores, como sacerdotes diante dessa causa. Amém? Nós, como cristãos, temos uma missão, temos um chamado de Deus que é discipular a nossa nação. Então, se algo ameaça espiritualmente a nossa nação, a nação que Deus nos plantou para discipularmos, nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar realmente com uma prisão nos nossos lábios sem fazer nada, né? O propósito dessa live aqui não é ganhar curtida, não é ganhar visualização, mas realmente despertar verdadeiros cristãos para entenderem, né, o seu verdadeiro sacerdócio, o seu verdadeiro chamado. Amém? Então ore pelo Brasil, se arrependa pelas pessoas que estão ali nesse show, nesse ritual a céu aberto. Peça para Deus ter misericórdia da vida delas, da mente delas, da família delas. Amém? Clame pelo sangue de Jesus, clame pelo Rio de Janeiro, clame pela nação brasileira. Amém? Se arrependa, chore e principalmente clame pelo sangue de Jesus Cristo para cobrir a nossa nação. Amém? Então eu espero que você possa ter sido abençoado por essa live, que não seja apenas um passatempo ou um tempo aqui que você entrou de fofoca, né? Para que você entender realmente quem é a Madonna. Não leve isso como uma fofoca, como um conhecimento vago, mas realmente como um chamado espiritual. Amém? Deus está te chamando como um intercessor pela nação brasileira.